Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz e acabem-se as fronteiras. Nós somos um. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz e acabem as fronteiras. Nós somos um. Paz e bem, querido companheiro, querida companheira desta caminhada. Saudação especial a essa comunidade Paz e Bem e a comunidade da POS-TV 247. Saúdo você também que nos escuta pelo podcast, no caminho para o trabalho, no retorno para casa, nesta segunda-feira, dia 15 de janeiro, segunda-feira de Carnaval. Esse é o programa 808. Permita-me apresentar-me. Eu sou Peterson Prati, sou de Sapopemba, sou das comunidades eclesiais de base. Então a minha tradição religiosa aqui nesse espaço de tantas tradições religiosas, nesse espaço de uma fraternura que acolhe, eu sou cristão católico de comunidade de base e vou dividir e partilhar esse espaço de segunda-feira com os meus queridos Eduardo Brasileiro, a Daisito, que encontrou com vocês na segunda passada, e também a Angélica. Que alegria partilhar desse espaço e fazer parte desta comunidade Paz e Bem. E nessa segunda-feira de Carnaval, quero propor aqui uma reflexão ainda sobre a campanha da fraternidade. Eu sei que você que acompanha essa nossa comunidade viu e assistiu ontem o belíssimo programa do querido reverendo Eduardo Henrique, que é reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e trouxe para nós um iluminar bíblico do texto que inspira a campanha da fraternidade. Ele foi até o texto da carta de Paulo à comunidade de Éfeso para nos situar nessa passagem de Cristo é nossa paz, do que era dividido se fez unidade. Só que aqui hoje, junto com vocês, quero bater um papo sintonizando a campanha da fraternidade, essa quinta campanha da fraternidade ecumênica, fraternidade, diálogo, compromisso de amor, a partir de uma leitura que as comunidades cristãs fazem no dia de hoje, nesta segunda-feira, dia 15, onde muitas comunidades estão meditando um trecho do livro do Gênesis. Exatamente o primeiro texto bíblico que aparece a palavra irmão. Ora, seria esse texto já o primeiro a mostrar um convívio de fraternidade, a gente pode imaginar assim, mas nesse texto que a gente medita hoje é exatamente o contrário. A ideia de fraternidade é rompida, é destruída, é enterrada. Eu falo do trecho conhecido por nós de quando Caim matou Abel. Aquela passagem depois de Caim ver que a oferta de seu irmão foi aceita por Deus e cheio de ódio, algo que a campanha nos chama para vencer, cheio de ódio, de irritação, sai em direção ao seu irmão e mata-o. Javé Deus, vendo a postura de Caim, pergunta por seu irmão. Onde está o seu irmão? Essa é a pergunta. E Caim responde como muitos daqueles que gritam contra a campanha da fraternidade respondem e responderiam. Ora, por acaso eu sou guarda do meu irmão? E por que eu digo que esta é a postura
muitas vezes também entre nós, mas sobretudo de todos aqueles que gritam contra esta campanha da fraternidade. Porque muita gente, dos que falam contra nesse momento quaresmal, a gente refletir essa campanha, é justamente porque não quer fazer o exercício de olhar a realidade. Sem a gente olhar a nossa realidade, a gente não vai conseguir compreender o propósito da campanha da fraternidade. E é esses que gritam contra essa campanha têm cada resposta. Primeiro, porque o texto base, na primeira parte, nos convidando a olhar a realidade, sobretudo mais próxima de nós, diz sobre esse grande conflito que a gente convive hoje com a pandemia do Covid-19. E aí Javé Deus pergunta para nós: onde estão os 240 mil filhas e filhos meus que estavam aqui convivendo até pouco tempo? E esses que gritam contra a campanha respondem: ora, Senhor, por acaso eu sou guarda do meu irmão? E Javé Deus pergunta: onde estão os 14 milhões de desempregados que não conseguem levar pão para a sua família? E os que gritam contra a campanha respondem: ora, Senhor, por acaso eu sou guarda do meu irmão? E Javé Deus pergunta: onde estão os mais de 30 mil jovens mortos por ano no Brasil? E os que gritam contra a campanha, mais uma vez dizem: ora, Senhor, eu por acaso sou guarda dos meus irmãos? Que parte eu tenho com a vida deles? E isso continua, porque muita gente está incomodada da gente recordar de que no Brasil, sobretudo, morre muita gente por conta da sua orientação sexual. E Javé Deus pergunta: onde estão os filhos e filhas meus mortos pela LGBTfobia? E os que gritam contra a campanha respondem: ora, Senhor, por acaso sou guarda do meu irmão? E isso continua, quando também Javé Deus pergunta: onde está o jardim que eu criei para que vocês cultivassem e guardassem? Onde está a Mata Atlântica, o Cerrado, a Amazônia, para que vocês cultivassem e guardassem? E os que gritam contra a campanha, mais uma vez respondem com Caim: ora, Senhor, por acaso sou eu guardião da tua criação? É exatamente isso que a gente quer romper com a campanha da fraternidade. Esse grito de indiferença na vida do irmão. Numa realidade tão dura, tão triste que a gente convive, a gente ainda é obrigado a perceber como a gente tem uma estrutura que é indiferente, mas como a gente tem seres humanos, irmãos nossos, que são indiferentes à dor do irmão. Sim, nós somos responsáveis pela vida do irmão. Nós somos guardas, guardiões, guardiãs da vida do nosso irmão. Essa é a resposta que se exige de nós. E esse é o processo de conversão que a gente precisa responder a esta campanha. Porque conversão é mudança de rota. Conversão abala a estrutura, porque a gente tem que mudar o jeito que a gente olha e age no mundo. E é justamente por isso que tanta gente grita contra esta campanha. E é bonito ter esse texto hoje, onde está o teu irmão, porque esse foi o lema também
de uma campanha da fraternidade, a campanha de 1974. E foi justamente nessa campanha que pela primeira vez as comunidades do Brasil cantaram um canto que ficou marcado e ainda hoje está marcado na vida quaresmal e na vida da celebração das nossas campanhas da fraternidade. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Esta é a chave de qualquer uma das campanhas da fraternidade. Mas também desta, que nos chama a construir a paz, que é fruto da justiça. E é impossível a gente construir justiça sem romper com os muros da desigualdade que nos cerca. É impossível a gente viver uma quaresma de conversão sem a gente se perguntar onde está o nosso irmão e a gente responder que sim, nós somos corresponsáveis pela vida dos nossos irmãos. Por isso que eu trago essa temática aqui nesta segunda-feira, ao ver a primeira leitura deste dia 15. Mas além desse aspecto, que é depois oportunidade de papo para todos nós nesta comunidade Paz e Bem, queria trazer outros aspectos da campanha da fraternidade que julgo ser muito importante a gente considerar. Diante, sobretudo, desta realidade de tantas acusações contra a campanha. Primeiro, é que as nossas comunidades reconhecem e valorizam a campanha da fraternidade. As nossas comunidades aprenderam a viver esse espírito quaresmal de conversão também a partir de um voto de conversão comunitária, de conversão feita em conjunto, de mudança de rótulo feita em conjunto, porque as nossas comunidades são comunidades do discipulado a Jesus de Nazaré. E ninguém aqui quer se salvar sozinho. Queremos construir um caminho onde todos possam vislumbrar e gozar de uma paz que é fruto da justiça e abraça a todos. As nossas comunidades começaram a refletir as campanhas da fraternidade justamente no momento de recepção do Concílio Vaticano II. É nessa conjuntura, é nesse contexto que nasce também a campanha da fraternidade e as nossas comunidades aprenderam e já não sabem mais viver uma quaresma sem o voto de uma conversão comunitária convocada pelas campanhas da fraternidade. A gente pode até dizer que em muitas comunidades ainda não está gerando atitudes concretas essas campanhas, mas se dá muitas vezes por uma falta de zelo pastoral, de lideranças, coisa que a gente também, como irmãos, pode dialogar e no compromisso de amor criar pontes para que a gente consiga juntos criar passos concretos de vivência das campanhas. Mas o segundo ponto que eu gostaria de destacar é que todas as nossas campanhas provocam, as nossas campanhas da fraternidade. E provocam porque é fruto do Evangelho. E o Evangelho provoca, e o Evangelho incomoda, e o Evangelho nos tira do lugar. É por isso que tem tanta gente incomodada com a campanha. Porque a gente pede, nesta campanha e em todas as outras, a gente convoca, a gente diz que muitas vezes os nossos passos não estão sendo dirigidos, não estão sendo pegadas dos passos de Jesus de Nazaré. E aceitar que a gente precisa mudar de rota não é fácil. Por isso que muita gente se incomoda, porque quer viver no comodismo de uma fé que não transforma. Não transforma nem dentro, quem dirá transformar fora. E aí a gente pode recordar tantas outras campanhas que teve, como essa, tanta gente criticando.
Lembra aqui a campanha de 91, Solidários na Dignidade do Trabalho, onde o Estado de São Paulo fez editorial contra a campanha, onde a Fiesp fez texto e falava contra a campanha, porque dizia, que hora é essa? Agora a igreja vai ficar falando sobre direito do trabalhador, sobre esse conflito de capital-trabalho, dizer que a gente tem que valorizar essa força de trabalho? Ora, poxa, esses se incomodavam. E a gente deve se perguntar por que tem gente que hoje se incomoda com a nossa campanha da fraternidade. Dizer também que as campanhas, esse é o terceiro ponto, que as campanhas da fraternidade ecumênica são dádiva. É para nós do Brasil motivo de graça. Lembrar a primeira campanha lá no ano 2000, no jubileu do ano 2000, Dignidade Humana e Paz. A de 2005, Solidariedade e Paz. Felizes os que promovem a paz. Foi nessa campanha que aconteceu aquele grande mutirão do desarmamento. Também depois, em 2010, Economia e Vida, que tem aquele canto: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. Também incomodou tanta gente que precisa se curar da idolatria do dinheiro, da idolatria do lucro sobre a vida. Depois, mais recente, 2016, conectado com a encíclica Laudato Si, tivemos a campanha ecumênica Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. Trecho do profeta Amós. E agora, 5 anos depois dessa campanha, a gente recebe essa campanha tão bonita que fala da fraternidade e do diálogo. E aí trago como ponto 4 a chave de leitura, que deve ser a nossa chave de leitura para essa campanha da fraternidade, que é a encíclica Fratelli Tutti, sobre fraternidade e amizade social. Paralelo ao texto base, é uma leitura fundamental para vivenciarmos essa campanha. Fundamental. Traz também um ver muito interessante, as sombras de um mundo fechado. Depois vai dando também pistas de como a gente constrói o diálogo, a amizade social, caminhos para um novo encontro. E caminhos aqui que não são apenas ecumênicos, como propõe também a campanha, mas que são interreligiosos, interculturais. É um convite à fraternidade com todos os povos da terra. Os que gritam contra a nossa campanha da fraternidade também gritam contra a Fratelli Tutti, gritam contra o Evangelho. E eles que dizem ser tão obedientes, gritam também contra o magistério. Mas aí, o último ponto que eu quero trazer para vocês é que essa campanha da fraternidade é um convite à caminhada, é um itinerário de paz. O texto base usa como método, usa como símbolo para nos convidar a beber desta fonte os discípulos de Emaús. Nós somos convidados a caminhar com eles e descobrir a verdadeira paz. Quando os 2 discípulos de Emaús, que também pode ser o casal de Emaús, caminhava, a primeira pergunta do que se achegou perto deles é: o que vocês estão conversando pelo caminho? E é justamente a partir da resposta a esta pergunta que a gente vai ser convidado a ver, a perceber a conjuntura, a perceber tudo aquilo que no nosso meio, no nosso cotidiano, abala também o nosso coração e nos entristece. A resposta dos discípulos de Emaús é aquela: ora, poxa, será você o único que não sabe o que vem acontecendo por esses dias? E às vezes a gente se perde em tantos acontecimentos. Acontecimentos que fazem crescer o muro da indiferença. Acontecimentos que fazem crescer o muro do ódio. Acontecimentos que fazem potencializar essa realidade binária de polarização que gera mais injustiça, que não nos deixa criar caminhos e soluções para um mundo de paz.
Os dois diziam: será que você é o único que não sabe da injustiça que aconteceu essa semana em Jerusalém? Um inocente foi preso e morto. E nós aqui que achávamos que ele iria nos libertar desta escravidão, desta ditadura do Império Romano, que nos rouba liberdade, que nos rouba esperança, que nos rouba dinamismo, estamos assim agora entristecidos. E quantas vezes a gente também não cai naquele desânimo da caminhada dos discípulos de Emaús? Porque ao olhar para a realidade, no meio de tantas injustiças, de tanta notícia que nos coloca num ambiente complicado, de tentar perguntar onde está o nosso irmão e não obter resposta, a gente fica muitas vezes sem saber o que fazer. Porque a gente fica dividido num muro de desigualdade, de injustiça, de desilusão, de ódio. E só rompendo esse muro é que a gente vai caminhar em direção à paz. E é por isso que aí depois continua o diálogo dos discípulos de Emaús. O mestre fica com eles e vai ajudando no caminho que eles possam abrir os olhos e possam enfim reconhecê-lo. Essa é a parte do julgar no nosso texto base. E aí nos leva, de Emaús a Éfeso, para naquela leitura perceber que já não há gentio, que já não há grego, que já não há nada que divide aqueles que querem seguir o Mestre da Paz. Já não há nada que divide. O muro que dividia os gentios dos judeus, em Cristo foi derrubado. E aqueles que gritam contra a campanha não querem derrubar esse muro. Querem fazer crescer mais muro para achar que paz se constrói sozinho. Ilusão. Ilusão. E nessa caminhada a gente quer chegar com os discípulos de Emaús a sentar na mesa e construir fraternidade. É na partilha do pão das nossas vidas, é na partilha do pão das nossas lutas, é na partilha do pão de reconhecer o outro como meu irmão e eu como corresponsável da vida dele, é que a gente começa a construir sinais de paz. Isso são apenas pistas para a gente ir refletindo essa campanha da fraternidade que começa na próxima quarta-feira e tantos frutos podem exercer e aparecer no meio de nós. Este canal, essa comunidade Paz e Bem, é ato concreto de um compromisso dessa campanha da fraternidade. A gente tem que tirar para a gente também de potencializar esse espaço e convidar mais companheiros e companheiras a se somarem a esta comunidade, que se propõe a criar pontes e romper quaisquer muros de discórdia, de ódio, de divisão. Esse é o convite da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Cristo é nossa paz. Do que era dividido se fez uma unidade. E quando mais uma vez perguntarem: onde está o teu irmão? Responderemos: sim, Senhor, sei onde está o meu irmão. Sim, sei onde está o meu irmão que é morador de rua e sofre com a política higienista, o meu irmão que é LGBT e sofre com uma lei do impuro e do puro, como a gente escutou na leitura de ontem, com a minha irmã, que é mulher e sofre da força do machismo e vê companheiras suas sendo mortas. Também dos irmãos que sofrem da chaga do racismo, que mata o corpo e a alma.
Sim, Senhor, sei onde estão todos esses meus irmãos e, solidários a eles, luto ao lado deles para construir paz. Sim, sou corresponsável por essas vidas. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz e acabem as fronteiras. Nós somos um. Paz e bem, um abraço aconchegante e boa semana.